Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento tão importante na nossa vida, aonde podemos abrir a Tua Palavra e buscar nela, Senhor, as orientações necessárias para a nossa sobrevivência neste mundo em que vivemos. Que possamos andar de acordo com a Tua orientação, a iluminação do Teu Santo Espírito, e que Tu nos proteja e nos guarda, nos guiando em todas as nossas escolhas. É o que Te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Planejamento para o sucesso. Bom, esse termo aqui é um termo muito utilizado no evangelismo de prosperidade, né? Porque sucesso, propriamente dito, neste mundo, está plenamente relacionado com esse espírito de prosperidade. E a glória desse mundo nós sabemos que é a grande fábrica de jovens ricos, mortais que têm tido grandes dificuldades de se desprenderem das riquezas e andar nos caminhos de Deus. Porque os prazeres oferecidos pelas riquezas têm acorrentado muitos e muitos desde que o mundo é mundo. Portanto, toda luta e toda vitória que nós temos neste mundo, seja ela no campo financeiro, em qualquer área da nossa vida, meus amados, é para a honra e a glória de Deus, que é o proprietário legítimo de toda a glória que existe em todo o universo. A glória é verdadeira. Porque essa glória das riquezas é muito complicada essa interpretação. Por isso temos então Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aqui sim, mostra o foco da verdadeira glória. E se estamos dirigindo tudo o que fazemos aqui nesse mundo para a honra e glória do Senhor, aí estamos no caminho certo. Todo e qualquer planejamento que fizermos conectados com o dono de toda a glória, nós seremos bem-sucedidos. E aquilo que for para a vontade de Deus e o melhor para nós estará acontecendo. Lembrando sempre que na parábola dos talentos, o dono dos talentos distribuiu 5 na mão de um, 2 na mão de outro e 1 na mão de outro. O que recebeu 5, granjeou, conseguiu mais 5. O que recebeu 2, granjeou, conseguiu mais 2. E o que recebeu 1, enterrou. Veja que nessa proporção, e analisando essa alegoria apresentada pelo Filho de Deus, nós podemos notar que a alegria, tanto do que recebeu 5 quanto do que recebeu 2, foi imensa. E ambos trabalharam igual e da mesma forma dobraram aquilo que receberam. Mas o que recebeu 1, enterrou. Não fez nada, foi ingrato, foi desconfiado, foi presunçoso e no final foi descartado. Veja que essa distribuição, Deus sabia exatamente que o que recebeu 5 tinha condição de administrar os 5, porque o dinheiro é de Deus, não é dele. Os talentos, tudo. Então Deus coloca de acordo com o que ele vê
com que ele conhece e sabe que aquele indivíduo dá conta daquilo ali. Colocou dois na mão do outro da mesma forma. E houve gratidão de ambas as partes, tanto do de 2 quanto do de 5. No de 1 deveria ter acontecido o mesmo. E, no entanto, nenhum ele foi capaz de administrar. Então Deus sabe exatamente o porquê que muitos, a vida inteira, jamais adquirirão riquezas. Jamais obterão grandes patrimônios. Por quê? Deus sabe o porquê de tudo. Mas não significa que por isso a pessoa tem que se enterrar ou fazer como avestruz. Nada disso. Pelo contrário, aquilo que vem à mão, teremos que trabalhar para ampliar. Seja 1, 2 ou 5. E viveremos com certeza uma vida com dignidade. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, o que é importante em primeiro lugar. Irmãos, aqui entramos em um assunto bastante delicado e muito importante. Eclesiastes, do capítulo 12, no verso 1, temos um texto conhecido: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham aqueles dias que você diz, eu não tenho prazer neles. Irmãos, a velhice e a morte, as duas grandes certezas que todos nós temos, que ou numa em outra, todos chegaremos. E infelizmente, quando o mortal alcança a velhice, um leque de situações se abre. Tem grandes virtudes no campo da sabedoria daqueles que souberam aproveitar as oportunidades que tiveram na vida. E um campo de tristeza para aqueles que desperdiçaram essas oportunidades. Mas são leques abertos e reais, que naturalmente se apresentam diante de todo aquele que vive nesse mundo, os mortais. Alguns se convertem na juventude, outros nascem dentro da igreja, outros se convertem na velhice. Independente da situação, a conexão com Deus, conforme que nós aprendemos em Mateus 6,33, as pessoas que aprendem a procurar em primeiro lugar o reino dos céus, tudo automaticamente na sua vida, o necessário para seu bem-estar e sobrevivência, tudo virá de forma simultânea a essa entrega, a essa procura de, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. O resto vem tudo na medida certa. Independente se é para ter riqueza, se não é para ter riqueza, não importa o volume de bens que nas nossas mãos chegarão. O que importa é que o suficiente para sermos vitoriosos e sermos salvos principalmente, isso virá. E do jeito que vier, a orientação do Espírito Santo virá junto, nos conduzindo em como melhor nos direcionarmos e administrarmos tudo aquilo que vem às nossas mãos. Pense nisso, isso é fundamental. Mas nós não podemos nos esquecer que vivemos num mundo apodrecido pelo pecado e que muitas e muitas situações, sejam com idosos, sejam com jovens, ou com adultos, ou crianças, nós assistimos cenários neste mundo que são verdadeiramente revoltantes, principalmente nas mãos de governos fundamentalistas, de cunho, de estrutura pagã, de estrutura anticristã, que fazem verdadeiras atrocidades, tanto do ponto de vista financeiro, moral e espiritual, nem se fala. Há poucos dias mesmo, aqui onde nós vivemos, eu tenho um amigo que tem 83 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata. Pelo resultado do exame, o câncer está alojado dentro da cápsula prostática. Não rompeu a cápsula prostática ainda. Mas por causa da idade dele, ele já foi em 2 ou 3 médicos da medicina pública e ambos alegaram para ele: não precisa te preocupar, qual a expectativa de vida que você tem, etc. E não precisa mexer, pode deixar isso do jeito que está melhor, a gente vai tomar uns remedinhos, etc.
Então isso é muito triste, irmãos, porque o câncer, quando vai lá e faz uma biópsia, depois dele sendo diagnosticado, você já conhece a raça da encrenca. E a encrenca não importa se ela é mansa, se ela é média, se ela é severa. É encrenca, irmãos. É um escorpião que está ali dentro do indivíduo para mandar o esporão a qualquer momento e a vida do indivíduo virar de cabeça para baixo. Aquilo, ao romper a cápsula prostática, vai criar metástase, vai espalhar pelo corpo todo. E isso não demora muito. Nem sendo manso e muito mais ainda se for severo. Então é muito revoltante, porque a cirurgia, enquanto ele está ali dentro da cápsula, corta de um lado e do outro, joga fora, acabou, encerrou o assunto. E a pessoa ainda pode ter uma qualidade de vida, independente se é mais 10, se é mais 20, se é mais 30 anos que o indivíduo vai viver. Então, a avaliação que o sistema faz, né, já entra numa seleção de descarte, já coloca seres humanos em condição de descarte. Isso é muito, mas é muito triste. E nem todo mundo tem condição financeira para exigir o que quer, para fazer particular. Nem todo mundo tem um plano de saúde. Então olhar para esse lado da população, independente dela estar dentro da igreja ou não estar dentro da igreja, são seres humanos que foram criados por Deus e que é alvo do cuidado de Deus. E Deus quer alcançar essas pessoas, Deus quer cuidar dessas pessoas e dar qualidade de vida para elas também. Porque em muito breve Jesus voltará e todas as pessoas viverão eternamente livre dessas mazelas, dessas maldades e também das doenças. Viveremos em um corpo perfeito, completamente redimido e restaurado. Mas vivemos no planeta Terra e precisamos nos cuidarmos para que todas as nossas escolhas, desde a nossa juventude, não importa a idade que temos, sejam escolhas sensatas que nos levam a uma qualidade de vida melhor todos os dias, para a honra e a glória de Deus e sobrevivência nossa, qualidade de vida nossa, debaixo da graça de Deus. Pense nisso, é muito profundo. Também o manual nos apresentou aqui Gênesis capítulo 29, de 9 a 20, que foi um evento a que Deus teria conduzido Jacó a conhecer a Raquel para que pudesse ser sua futura esposa. E aqui se abriu um leque aqui no manual, no texto, nos chamando a nossa atenção para alguns detalhes quando vai escolher um cônjuge. O futuro cônjuge deve saber em que está se envolvendo. A pessoa é um cristão comprometido? Em que tipo de trabalho ele se envolverá? Ele será professor, enfermeiro, advogado ou operário? Com que tipo de vida vou me comprometer? Outras perguntas precisam ter respostas antes do compromisso matrimonial, que são: que nível de educação foi concluído? Haverá dívida contraída nesse casamento? Estou disposto a aceitar essa situação como parte de minhas responsabilidades? Vamos lá, meus irmãos. Isso aqui é muito delicado. Vamos pegar o texto bíblico e os personagens aqui apresentados. Nós estamos falando de Jacó. Foi dirigido por Deus? Foi. Esse indivíduo, todos nós conhecemos como que foi que ele foi parar lá na Mesopotâmia, na casa de Labão, que é irmão da mãe dele, e que seria seu futuro sogro. Jacó saiu de uma nocegagem enorme que ele aprontou lá na Palestina, com o apoio da mãe, do pai, e teve que esparramar para sobreviver. Saiu como enganador. E agora eles estavam trilhando no caminho para até ser mudado o seu nome para Israel. E não ter mais essa imagem de Jacó que ele teve até ali. Mas aqui agora nós estamos diante de uma situação que ele enfrentaria diversas barreiras. E dentre elas, situações muito delicadas. Principalmente ao considerar a nossa cultura. Somos de uma cultura monogâmica.
E agora ele estava diante de uma situação que na sua cultura não era problema nenhum, mas ele ia mergulhar numa condição absoluta de poligamia. Ele não só ia conhecer Raquel, mas como receberia primeiro a Léia e depois Bila e Zilpa, as servas das duas filhas de Labão. Então ele teria 4 esposas. Dessas 4 esposas nasceria as 12 tribos de Israel. E de quebra teria Diná sobrando ainda, uma 13ª descendente de Jacó. E o que ele enfrentaria durante toda a sua vida nesse lar formado debaixo de poligamia, que aqui se confirma claro dentro da Bíblia, pela informação bíblica, Deus não interferiu nesse tipo de opção matrimonial. Seja monogamia, bigamia, poligamia, trigamia, tudo, Deus não tem nenhum único texto na Bíblia que Deus impeça. A opção matrimonial deste mundo, a partir do Jardim do Éden, a partir da queda no Jardim do Éden, são várias, em várias culturas, são questões culturais. Deus não interferiu nessas modalidades. Apenas se colocou à disposição dos seus servos e servas para conduzi-los dentro de suas opções, de suas escolhas, para que todos conseguissem, com a ajuda de Deus, cumprir com a missão que deveria cumprir. Mas esse assunto se tornaria, evidentemente, um assunto de cunho religioso, não do ponto de vista bíblico. Casamento e divórcio é assunto de cunho civil, nunca foi assunto de cunho religioso. Tanto que não tem nenhum casamento na Bíblia feito dentro de igreja. E aliás, esses aqui mesmo, não tem ninguém que realizou eles, dessa poligamia toda aqui. Era simplesmente o pai levava, entregava e acabou, encerrou o assunto. Entende? Aqui não está falando nem de cartório e nem de igreja. É essa poligamia aqui de Jacó. E para trás não é diferente, para frente, aí foram melhorando. Aí passou a ter legisladores que passou a trabalhar com isso, e esses legisladores, quando autorizados por Deus, mesmo a contragosto, também empreenderam as cartas de divórcio. Coisa que Deus detesta, mas foi autorizado. Mas o que eu estou aqui mostrando, o que sustenta a relação, não é nada mais, nada menos do que o verdadeiro amor. O amor de cunho ágape, aquele de cunho divino. Aquele lapida o relacionamento. Aquele é o único que evita divórcio. Aquele é o único que supera barreiras e crises, não importa o tamanho delas, sejam elas financeiras, morais ou espirituais. O amor verdadeiro é o único que sustenta uma relação conjugal verdadeira, de opção de escolha e tudo mais. Essa questão financeira, questão de ter estudo, de não ter estudo, de ter despesa, não ter despesa, de ter dívida, não ter dívida, tudo é importante? É importante, mas de menos importância. O que é importante é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, que ele provém de Deus, e conectado com Deus, Deus dará sabedoria para cada camada social e conjugal ser feliz, aonde quer que vivam, seja da forma que for. Não podemos esquecer, não é só dentro dos grandes templos, das igrejas confortáveis, que vivem seres humanos. Seres humanos vivem debaixo das pontes, seres humanos vivem nas favelas, seres humanos vivem sem a menor expectativa de condição financeira. Se amanhã vai ter comida ou se não vai ter comida. Mas se ele aprender o caminho do verdadeiro amor, ele encontra o suficiente para sobreviver a cada dia, porque a promessa é bíblica, procurar em primeiro lugar o reino dos céus, que o resto é acrescentado. Não importa a condição financeira que ele tenha que viver, que missão que ele tenha que cumprir nesse mundo. E outros que ainda enfrentam o ministério da dor, que eu chamo do ministério de Jó, que sem ter culpa de nada, às vezes perdeu tudo,
para cumprir essa missão do ministério da dor. E nem sempre terminam como Jó, que recebeu tudo de volta. Às vezes o cumprimento da missão deles é para descansar no final da grande perda, mas para automaticamente colher o resultado no grande dia, sendo ressuscitado para a vida eterna. Então os caminhos que nós temos diante de nós, irmãos, para a sobrevivência neste planeta, são diversos, são múltiplos, mas o fundamento é o amor. Esse é o fundamento de toda a relação, de toda a nossa convivência e vivência neste mundo, seja com quem quer que for, seja com o cônjuge, seja com a família, seja com os amigos, seja com a igreja, seja com Deus. Se a base verdadeira é o amor, está tudo conectado, nós teremos sabedoria dos céus para tomar decisões, para fazer escolhas e sermos felizes, porque estamos cumprindo com a nossa missão da maneira que rendamos honras e glórias a Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, a bênção do trabalho. Irmãos, aqui é outro assunto bacana demais, porque a origem do trabalho, independente do local ou da raça, é de origem divina. Por que local e raça? Se estamos falando de raça caída, ou raça eleita que vive aqui nesse mundo, nós estamos falando de mortais. O trabalho vai produzir fadiga, cansaço, normal, estresse, mas é de cunho divino, é sagrado, e todos colheremos resultados de acordo com o nosso trabalho e a orientação de Deus, para da melhor forma fazermos esse trabalho. Agora, no reino eterno também tem trabalho de origem divina, só que não tem fadiga, como foi o caso de nossos primeiros pais lá no Éden, como nós podemos notar em Gênesis capítulo 2, verso 15. O trabalho era divino, ele era perfeito, maravilhoso e estava ali, com missão profissional de trabalho. Mas em Gênesis 3,17, ao ser ele expulso do reino eterno, passando para o reino mortal, apresenta fadiga já como companheiro, suor e tudo mais, canseira, a água do corpo começa a perder, né? Está aí, meus amados. Mas o trabalho é de origem divina. Seja no reino eterno, que ele vai continuar, Deus trabalha o tempo todo, seja aqui nesse velho mundo, enquanto vivermos aqui. É de origem divina e é sagrado. Por isso que é abençoado sempre. Pense nisso. Muito sério, muito profundo. Nesse velho mundo, conhecemos histórias de trabalho escravo. Conhecemos histórias de homens que oprimem os funcionários. Mas vai prestar conta com Deus e vai pagar bem alto. Ah, mas a conta vem. Pode ter certeza. Os exploradores pagam caro. Sempre, sempre. Só Jesus dá causa. Arrependimento, conversão e sempre um recomeço. Vai sempre fazer bem. E porque enquanto vivemos neste mundo, conectados com Deus, temos tempo de nos regenerarmos de tudo que já fizemos de errado nesse mundo e sermos pessoas melhores. E esse é o propósito da nossa missão e de qualquer trabalho que fazemos neste mundo. Porque o dono da glória e das riquezas e de tudo que somos e temos é o próprio Deus. Jamais se esqueçam disso. No quarto tema, os anos de labor e os filhos. Aqui é uma história que poderíamos demorar horas aqui tratando desse assunto, irmãos. Mas vamos tentar sermos objetivos ao máximo para entendermos uma linha de raciocínio básica nisso aqui também. Aqui mostra uma ideia no manual que os primeiros 40 anos de nossas vidas, né? É o momento em que geralmente nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, ficamos jovens, nos casamos, já começamos a ter os nossos filhos, ou seja, estão os grandes resultados de nossas grandes escolhas e também, infelizmente, dos erros que cometemos em toda a nossa vida. E aí entramos no clímax de idade adulta, aonde estamos ali a colher os resultados de tudo que escolhemos e fizemos em nossas vidas.
independente das nossas escolhas, para que famílias, para que pessoas possam crescer e prosperar nas relações, sejam elas familiares, sejam elas conjugais, sejam elas financeiras ou profissionais. É fundamental, meus amados, que estejamos alicerçados em princípios bíblicos, independente da camada social em que vivemos. Se estamos alicerçados em princípios bíblicos, todo indivíduo, toda família tem condição de prosseguir, dando seguimento em tudo aquilo que recebeu de orientação e de bênção. Do contrário, a coisa pode complicar e complicar muito, porque sem se fundamentar em princípios bíblicos, dificilmente as famílias vão se entender. Porque os princípios bíblicos, eles nos apontam caminhos seguros de bons relacionamentos familiares e um bom relacionamento social. Nós vivemos em sociedade e precisamos aprender a viver não só como família, mas como membros da sociedade, independente da camada social que vivemos. Se tivermos um bom aprendizado, através das orientações de princípios bíblicos, que é um caminho natural de ensinamento doutrinário nessa direção, nós seremos bem-sucedidos em nossas ações, independente de alcançarmos ou não grandes riquezas. Mas seremos bem-sucedidos naquilo que fazemos, porque adquiriremos o bom nome. As famílias que são criadas, fundamentadas nos princípios bíblicos e se mantêm assim, tudo acontece com normalidade, a cada coisa ao seu tempo. Do contrário, se não são formadas, alicerçadas em princípios bíblicos, eles ficam piores do que filhotes de perdiz. Você já viu a perdiz quando nasce os seus filhotes, como que eles fazem? A hora que o ovo quebra, ela já dispara no mundo assim, a cada um de um lado. A mãe dá upa, vai dar conta de juntar eles. Entende, irmão? Essa é mais ou menos a direção daqueles que nascem no mundo sem princípios bíblicos. Cada um toma um rumo diferente. É verdade que todos somos diferentes, irmãos. Nascemos diferente. A íris do olho, cada um tem uma. A digital do dedo, cada um tem uma. Mas o princípio bíblico, ele consegue vincular e anexar, manter unida a família. E princípios básicos, elementares, independente das diferenças, são mantidos e eles conseguem seguir, cumprindo cada um com a sua missão da forma que lhe foi proposto por Deus, articulada no concerto que cada um fez com Deus como indivíduo. Aqui nós temos uma orientação interessante no manual, que diz o seguinte: os filhos que nascem nesse tempo, dentro desses 40 anos, né? Dentro desse contexto, os filhos que nascem nesse tempo são chamados de herança do Senhor, como o Salmo 127,3 fala. Devemos lembrar que os filhos trazem aos pais uma responsabilidade incrível. O objetivo dos cristãos é treinar seus filhos para que se tornem independentes e preparados para a vida por vir. Aqui estão 3 pontos que podem ajudar os pais. Observe esses 3 pontos. Ofereça um ambiente cristão. Isso é fundamental. Indiscutivelmente, se os pais tiveram consciência nessa direção, já deu o primeiro passo de importância para não ter que se questionar mais tarde: o que faltou? O que eu deixei de oferecer? Começa aí, o primeiro ponto. Segundo, ensine a disposição para trabalhar e o apreço por isso. Você ensinou? Você motivou? Fique tranquilo. Já deu o grande segundo passo. Terceiro ponto, garanta uma boa educação cristã. Bom, está conectada praticamente com o primeiro. Se você deu uma educação cristã, teve condição de oferecer uma educação cristã, seja dentro de casa, seja na escola, você lutou por isso, prezou por isso, você deu 3 grandes passos importantes ao bem-estar futuro desses filhos, para que eles então aprendessem pela orientação que você deu, ensinando-os a motivação ao trabalho, a devida perícia em desempenhar a sua função, seja ela qual for, seja lá como diarista, seja lá como faxineiros ou faxineiras,
sejam elas como quitandeiros, como confeiteiros, sejam elas como médicos, como advogados, sejam elas como administradores, sejam elas como empresários. Em todos os caminhos que esses filhos se encontrarem, sejam como funcionários, sejam como empresários, sejam trabalhando por conta própria ou não, todos trabalharão com dignidade, com estrutura, porque estarão defendendo tanto a boa personalidade quanto o grande caráter recebido da educação que recebeu dos seus pais. E poderão transferir isso para as gerações futuras e ter um mundo melhor. Porque isso é que traz um mundo melhor. E se prezamos ser pessoas melhores a cada dia, os nossos filhos aprenderão a fazer isso e transferirão isso na sua descendência. É fundamental. No quinto tema, trabalhando com integridade. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque se olharmos para Provérbios 22, verso 1, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãos, a pessoa ser digna, ela pode ser pobre, mas se ela for digna, pode ter certeza, ela tem milhares de portas a serem abertas por onde quer que ela pise. A bênção de ser feliz, irmãos, não é qualquer pessoa que tem. Pode ter certeza que não é dinheiro que traz felicidade para ninguém. Pode trazer uma alegria, mas pode trazer muita baderna, muita confusão. Irmãos, eu já vi grandes impérios se desmoronarem, porque a base da estrutura dessas famílias, impérios familiares que me refiro, não era o verdadeiro amor, mas era o egoísmo, era a inveja. E aí desmoronaram. Que durasse 10, 15, 20, 25, 30 anos, 50 anos, desmorona do dia para a noite. Porque o verdadeiro amor não é a base. Foco de ter o bom nome, o grande profissionalismo, a dignidade profissional, a dignidade moral, a dignidade da vida, não foi o foco. Porque se fosse, jamais ruiriam esses grandes impérios e nem grandes profissionais cairiam. Então as frustrações vêm justamente porque as pessoas não estão focadas em manter o bom nome. Deixar a inveja, deixar o orgulho, o egoísmo tomar conta, a ambição desenfreada tomar conta. E a integridade fundamental para o crescimento empresarial ou individual não foi o foco principal. E aí se desmoronou. Aonde impera esse tipo de situação de inveja, de egoísmo, de orgulho, é impossível quase, irmãos, imperar o espírito de gratidão. Às vezes o profissional está ali, faz a empresa mudar do dia para a noite, e os seus proprietários, os que contrataram aquele trabalho daquele profissional, por estar pagando o profissional, não acha que tem que ser grato àquilo que Deus ofereceu através do trabalho daquele profissional. Porque não foi o profissional em si, pelo mérito dele, que conseguiu fazer o que fez. Aquele profissional foi dirigido por Deus. Por isso que ele conseguiu cumprir com a missão dentro daquela empresa. E tem pessoas que não conseguem ser ingratas. O dia que elas descobrem a gratidão desse fato, as coisas mudam, irmãos. Podem mudar para melhor. E quando as pessoas resolvem perceber, no momento em que, porque eles não valorizaram, não foram gratos, não tiveram espírito de gratidão, agora desmoronou, ruiu o império, está ruindo, é que eles vão perceber que deveria ter valorizado mais aquele profissional, ou aqueles profissionais. Então, nós não somos donos de nada, irmãos.
nem do nosso tempo, nem do nosso templo, nem dos nossos tesouros, nem dos nossos talentos. Esses 4 T's formam vida total. Somos mordomos do Senhor, administradores. E quem vai prestar conta conosco, quem vai nos tomar essas contas, é o próprio Deus, o dono da vida. E é por isso que a integridade, seja ela profissional, moral, espiritual, sempre deve personificar e qualificar todo aquele que se diz indivíduo, profissional, membro de uma família, membro de uma empresa e assim por diante. E jamais se esquecer de 1 Coríntios 10:31, que diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória de Deus. Pense nisso. É muito profundo. No 6º tema, buscando conselhos piedosos. Irmãos, se nós analisarmos Provérbios capítulo 3, verso de 5 a 8, veremos que aqui é uma base para o êxito em qualquer situação de nossas vidas. Observe aqui: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Veja bem, meus irmãos. Olha aqui agora questões básicas que nós podemos, a partir desse texto bíblico, analisarmos. Primeiro, baseado em Provérbios 27, versos 23 e 24, organize-se e desenvolva um plano de gastos. Conselhos sábios. Segundo, baseado em Provérbios 15, 16, gaste menos do que ganha, viva com seus recursos. Terceiro, economize uma parcela de cada período de pagamento. Provérbios 6, de 6 a 8. Quarto, evite dívidas como evitaria uma doença. Provérbios 22, verso 7. 5. Seja um trabalhador diligente. Provérbios 13, verso 4. 6. Seja financeiramente fiel a Deus. Deuteronômio 28, de 1 a 14. 7º, baseado em Mateus 25, de 14 a 21, lembre-se de que aqui não é nosso verdadeiro lar. Nossa gestão diz muito sobre onde estão as nossas prioridades. São conselhos piedosos, sábios, para o bem-estar de todos nós em todas as nossas labutas. O 7º tema, direção exata. Educação, página 96, olha o que diz. Aquilo que se acha na base da integridade comercial e do verdadeiro êxito é o reconhecimento da propriedade de Deus. O Criador de todas as coisas é o seu proprietário original. Direção exata. Ó Senhor, conduza-nos, Senhor, na direção exata, para o cumprimento da nossa missão que Tu tem proposto a todos nós, para o bem-estar da Tua causa, crescimento da Tua causa e crescimento nosso na Tua graça. Perdoe nossas debilidades e fraquezas, supra-nos as nossas debilidades, fortaleça-nos em nossa fé e nos capacite, Senhor, a seguirmos em frente e buscando sempre a vitória em Cristo Jesus. É em nome dele que te pedimos e te agradecemos. Amém. Ele está tão ferido e sangrava sem parar.